Olá, gente. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula, do nosso curso de especialização em visualização arquitetônica 3D. E nesta aula aqui nós vamos falar sobre outros tópicos aqui, referente, tá, ainda ao nosso 3D Max, tá? Falando sobre a ferramenta, Já começando com uma visualização geral aqui, para logo depois passar já para as primeiras etapas, em relação à modelagem. Bom, agora nós vamos estar aprendendo aqui, nós vamos estar entendendo como é que é o funcionamento do nosso painel de controles aqui, de comando, tá bom? Que nós vamos usar ele, tá, constantemente. Como eu falei, aqui nós temos a ferramenta de criação, tá? Essa segunda de modificação, essa terceira de hierarquia, aqui de motion, de movimento, tá? De display, de visualização e de alguns utilitários. Tá? Que a gente vai estar usando nesse momento é a de criação e a de modificação, tá joia? A de criação nós podemos fazer aqui geometrias, que é muito usado, que é o que a gente vai estar visualizando agora. Nós temos vários tipos aqui de geometrias, que o 3D Max ele fornece, embora 99% das vezes a gente vai, 99 não, umas 90% das vezes a gente vai estar usando standard primitives, as primitivas padrões, que nós temos as primitivas que são mais comumente usadas, na modelagem, em se falando agora que a gente vai estar usando a técnica de box modeling. Lembrando que na modelagem nós temos duas técnicas praticamente, que é a box modeling e a poly by poly. Nesse momento a gente vai estar usando mais a box modeling, tá? Até para o nosso primeiro exercício, quando a gente fizer, que eu vou estar mostrando como que é. Tá? Então aqui nós temos como criar geometrias aqui na segunda spline, ou seja, quando a gente for trabalhar com linhas, mas a gente ainda não vai trabalhar agora, tá? Aqui nós temos como criar luzes, câmeras, helpers, que é para ajudar o controle dos objetos, space swaps, que é para transformar os objetos, tá? E alguns sistemas que nós já temos aqui prontos também, em relação ao sistema. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos trabalhar, tá, com esse painel aqui, nós vamos usar Standard Primitives, tá joia? Utilizando, por exemplo, criando um box. Sempre os nossos objetos primitivos que nós vamos, em 100% das vezes, tá bom, 100 não, mas 90% das vezes que a gente vai usar na nossa geração com técnica de box model vai ser ou o box, ou o sphere, ou o cylinder, tá? Em alguns casos o cone, mas é mais o box, sphere, cylinder e o plane aqui também, tá? Que é um plano, tá? Padrão. Então vou criar rapidamente um box aqui. Para criar um box, nós clicamos uma vez neles e vamos aqui para a nossa, por exemplo, vista de perspectiva. Aperta com o botão esquerdo e segura uma vez. Ele vai pedir qual o tamanho, tá? Em relação a x e y, tá? E logo depois, quando você solta esse botão, ele vai pedir a altura, ou seja, em relação ao eixo Z aqui, tá bom? E aí aperta de novo para confirmar. Logo depois disso, quando você criou esse objeto, você poderá mudar algumas funções dele, como por exemplo, mudar o nome aqui e mudar a cor desse objeto, mas lembrando que essa cor desse objeto não é ainda em relação ao shader, tá? A parte de materiais, É a visualização da cor desse objeto como visualização padrão aqui da viewport, tá joia? Nós podemos modificar, tá bom, esse nome aqui, tá bom? Nós podemos, no caso aqui, trabalhar com alguns parâmetros, tá? Que esses parâmetros a gente pode escolher, por exemplo, o tamanho, tá? Largura e altura por aqui, tá? Você aperta uma vez aqui, ó, com o botão esquerdo, tá? E você pode modificar essa largura, tá? Como modificar, tá? Essa largura aqui, o comprimento em cima, tá bom? E aqui a altura, tá, já no eixo Z, você pode também modificar. Isso depois que você acabou de criar o objeto. Aqui é onde a gente coloca em relação à linha de edges, ou seja, as divisões prévias que esse objeto vai ter. Por exemplo, eu posso falar que ele vai ter duas em relação aqui ao comprimento. Olha só que apareceu. Por que apareceu aqui? Porque nós estamos selecionados, tá, o Edged Faces, tá bom? Para mostrar as nossas divisões. Podemos colocar, por exemplo, 3 aqui, tá bom, na nossa largura, e por exemplo 3 também
né, em relação à altura. Lembrando que a gente tem que ter muito cuidado, vou colocar 3 aqui também, a gente tem que ter muito cuidado com a quantidade, tá joia, que a gente está gerando aqui de divisões prévias, tá, no nosso objeto, para que isso não atrapalhe na nossa modelagem que nós vamos estar fazendo, tá joia? Então você tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Bom, se você, por exemplo, criou aqui, vou até criar um outro objeto aqui, vou selecionar aqui box, tá? E vou, por exemplo, no caso eu tenho que já colocar outro, né? Eu vou colocar aqui um cilindro, tá? Vai ser a mesma coisa, eu aperto com o botão esquerdo e seguro, tá? Para você dizer qual que é o tamanho, no caso raio, tá? E você soltou, você vai dizer para ele qual que vai ser a altura, tá bom? Vou deixar essa altura aqui. E aí você também pode fazer a mesma coisa, mudar o nome aqui do cilindro, tá joia? Como mudar em relação aqui aos parâmetros desse objeto, tá? O raio, a altura, a linha de segmentos, tá joia? E assim por diante, tá? Você pode aumentar ou diminuir, tá bom? A altura dele, aumentar ou diminuir, a linha de segmentos, quanto que você vai querer aqui, tá? Como também ali em cima, ó, tá? Quantidade de raios, tá? Que você pode colocar aqui em cima também, tá joia? Bom, vamos lá dar continuidade. Quando você solta, né, por exemplo, você deseleciona aqui, né, os objetos, tá? E você vai selecionar, repara que ele sumiu aqui os parâmetros, né? Como ele sumiu os parâmetros, você vai ter que trabalhar, tá, com esses parâmetros na parte de modificação aqui, tá bom? Na parte de modificação, tá, você também pode mudar o nome aqui, como também a cor dele, tá? Você pode fazer algumas modificações, né? Lista de modificadores aqui, tá joia? Por enquanto não tem nada, só está escrito aqui, né, que você está com o box selecionado ou com o cilindro aqui, tá joia? E aqui você pode novamente trabalhar, tá, com os parâmetros iniciais do objeto. Eu não aconselho você, por exemplo, mudar os parâmetros depois que você já começa a sua modelagem, tá? Você já precisa já definir qual o tamanho, tá, as divisões que ele tem aqui para começar, tá, a sua modelagem aí, tá? Eu não aconselho você mudar esses parâmetros depois, tá? E sempre já fazer um prévio planejamento, tá, de como que você vai iniciar com a quantidade de divisões para dar início à sua modelagem, tá joia? Bom, aqui você pode usar os modificadores, tá? Só que na parte de comandos aqui nós temos o que a gente chama de propriedades, tá, deste objeto, né? Que no 3D nós trabalhamos principalmente com 3 tipos, que é o vértice, tá, os edges, tá, e as faces, tá? E aí, no caso, para a gente visualizar isso, para a gente trabalhar justamente, começar realmente a modelagem do objeto, nós temos que visualizar isso, né? Ou seja, que entrar na parte de edição, se é que a gente pode falar assim, desse objeto. Com isso, a gente tem que ir aqui no painel de modifiers, né, de modificadores, aplicar, tá, um modificador que se chama Edit Poly, tá? Com esse modificador Edit Poly, tá, a gente pode trabalhar aqui com os nossos vértices, tá joia? Com os nossos edges, tá? Com as nossas bordas, com as nossas polígonos, tá? E com nossos elementos como um todo. Os edges é justamente isso, a gente seleciona cada um aqui, tá? E pode ir puxando eles individualmente, como a gente vai aprender, por exemplo, tá aqui, tá? Eu seleciono, por exemplo, aqui a translação e posso começar a puxar esses pontos aqui, tá joia? Posso vir aqui e começar a puxar ponto, né, para fazer a minha modelagem aí, tá? Outra coisa que nós podemos trabalhar que é muito usado é com os edges, tá? Esses edges aqui, eles são justamente essa linha aqui, ó. Você pode visualizar aqui que é como se fosse, ó, essa própria linha, tá? Que demarca mesmo o objeto, tá? Aqui é a mesma coisa, né? A gente pode pegar, tá, e tirar no caso, ou desculpe, modificar esses edges como a gente fez aqui com os edges também, tá joia? Nós também podemos fazer isso daí, tá? Bom, outra coisa que nós temos aqui também, que é muito utilizado,
tá? É a face. Nós podemos selecionar a face como um todo. Opa, o programa deu. Nossa, deu um problema aqui. Eu vou fazer o seguinte: vou deletar aqui, né, esse polígono aí. Agora voltou. Bom, vamos lá, continuar. Então, o que acontece aqui, eu vou aplicar, né, novamente esse modificador, tá? Edit Poly, tá? E eu posso trabalhar, tá, com aqui tanto com os vértices, quanto com os edges, quanto com os polígonos, tá bom? E vir aqui e modificar também como a gente fez, da translação aqui, tá? E assim por diante, tá bom? Esse daqui é a borda. Esse aqui acontece, por exemplo, é quando você tem, no caso, um buraco aqui, por exemplo, eu vou pegar isso aqui e deletar, e vou vir com a borda. Você pode selecionar aquilo que está aberto, tá? É apenas para você achar erros até, né? Mas a gente quase não usa, porque é só você ficar atento, tá, com os buracos que você deixa aí na sua malha, o que não pode, tá? E por último nós temos esse daqui que ele seleciona o bloco como todo, tá? Ou seja, que é o elemento mesmo como um todo aqui, tá joia? Você pode fazer esse trabalho. Os que a gente mais usa realmente são os vértices, tá? Os edges, tá? Na nossa modelagem, tá bom? E a própria face aqui, né? Polígono, tá joia? Bom, é mais ou menos isso aí mesmo que eu queria comentar aqui, falar para vocês, tá joia? E a gente se vê então na nossa próxima aula. Então, um abraço e até lá.